TB, Teologia Bíblica Explicada. Comentário Bíblico Bican. Comentário Bíblico Bican. O comentário bíblico Bican traz uma interpretação abrangente da Bíblia Sagrada, elaborada por 40 teólogos evangélicos conservadores. São 10 volumes, 5 para o Antigo Testamento e 5 para o Novo Testamento. Em cada livro bíblico são comentados versículos de forma expositiva, exegética e sempre com uma sugestão homilética, o que torna o Bican particularmente útil para pregadores e professores da escola dominical. Mas também ele tem uma característica devocional que faz dele uma obra cativante e indispensável a todos os crentes que desejam estudar a palavra de Deus. O comentário bíblico Bican tem erudição teológica, todavia num tom equilibrado na sua interpretação e no seu objetivo inspiracional. Seu formato é atraente e prático. Seus comentaristas e editores acreditam que esta obra é de grande valor para todos os que buscam descobrir as verdades profundas da palavra de Deus. 5 volumes para o Novo Testamento. O livro 7 vai de João a Atos, com o professor Ralph Yarley e Joseph H. Hayfield. O livro 8 vai de Romanos a 1 e 2 Coríntios, que são com os professores William McBertolse, Donald S. Metz e Frank G. Garver. O livro 9 vai de Gálatas a Filemon, que traz o professor R.E. Howard, William H. Taylor, John A. Knight, John B. Nelson, Arnold E. Hart e J. Glengold. O livro 10 vai de Hebreus a Apocalipse, que fala sobre os professores Richard S. Taylor, A. F. Harper, Roy S. Nicholson, Eldon R. Foreman e Harvard J. S. Blenheim e Delbert R. Rose e Ralph Yarley. Estes são os doutores em Bíblia que nós o conhecemos. O volume 6 vai de Mateus a Lucas, que são os professores Ralph Yarley, A. Edward Sanner e Charles L. Childers. São os professores aqui mencionados no livro 6, 7, 8, 9 e 10. Então, esse é os estudiosos do Novo Testamento no comentário bíblico Bican, a qual nós estamos trazendo conteúdo para a Bíblia Explicada, o comentário que vai te ensinar com profundidade e explicar todas as passagens da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo, versículos por versículos. Você vai acompanhar esse comentário lendo a Bíblia Sagrada e buscando nos textos da Bíblia e aqui nos textos do comentário bíblico Bican a iluminação das passagens inspiradas por Deus. E aqui nós vamos nos aprofundar no conteúdo da Bíblia Sagrada. Por isso que temos o tema Bíblia Explicada. Somente aqui nesse vídeo, feito especialmente para você que tem dificuldade de estudar a palavra de Deus, tem dificuldade de se aprofundar no estudo da palavra, veremos aqui um estudo todo profundo, completo, com professores catedráticos, homens de reputação, comentário dos Estados Unidos, comentário americano, traduzido em português, lançado pela CPAD, aqui em 10 volumes, 5 para o Antigo, 5 para o Novo Testamento. Se você quiser comprar essa obra, eu super recomendo esta obra, vale muito a pena. Então você vai ver tudo isto aqui e muito mais logo depois da vinheta. Bíblia Explicada, comentário bíblico Bican. Olha só, vamos ver Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o 7. Comentário bíblico Bican, Bíblia Explicada. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho. Vamos lá. Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras,
acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, e pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. E todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não leu a Bíblia, leia a Bíblia aí e vamos explicar agora, trazer a explicação da Bíblia Sagrada no comentário bíblico Bican do Novo Testamento. Vamos lá, te convido a conhecer e a se aprofundar mais e mais na Escritura. Nós vamos ver a introdução de Paulo em Romanos 1, do versículo 1 até o 17. Em especial, vamos ficar na parte A primeiro, a saudação do apóstolo Paulo, ou seja, a saudação do próprio apóstolo, que está no capítulo 1, do versículo 1 ao 7, qual foi o que a gente leu agora há pouco. Olha só, todas as cartas antigas iniciavam-se conforme um modelo. Gaio a Júnior, saudações. Paulo usa a forma habitual. Paulo, a todos os que estáis em Roma. Mas ele expande e dá uma ênfase cristã a cada parte da fórmula. A extensão da saudação é explicada pelo fato de que Paulo não havia fundado a igreja em Roma e ainda não o visitara. Além disso, desde o princípio, o apóstolo ele sentiu a necessidade de expor os pontos de destaque da polêmica que viria a seguir. Este fato confere uma importância incomum às suas palavras de abertura. Elas são muito mais do que uma introdução formal. Repetidas vezes, o tremendo tema da carta aparece nelas. O grande assunto é apresentado desde o início. Paulo se apresenta como sendo servo, que vem da palavra grega doulos, servo sem liberdade ou escravo de Jesus Cristo, no versículo 1. Isto é mais do que uma expressão de humildade. Paulo está completamente à disposição do seu mestre. O homem que fala agora é o emissário, compelido a cumprir sua obrigação. O ministro do seu rei, um servo, não o amo. Por mais importante e grandiosa que possa ter sido a pessoa do apóstolo Paulo, o tema essencial da sua missão não está nele, mas acima dele. Abraão, em Gênesis 26, versículo 24, Salmo 105, versículo 6 e o versículo 42. Moisés, no capítulo de número 12 de Números, do versículo 7 e 8. Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 5 ao 8. E os profetas, em Amós 3, versículo 7, Isaías 20, versículo 13, Jeremias 7, versículo 25, foram chamados de servos do Senhor. Este é o primeiro exemplo de um uso similar no Novo Testamento. E é impressionante a maneira tranquila como Paulo, o apóstolo, assume o lugar dos profetas e líderes da antiga aliança. E com que tranquilidade ele substitui pelo nome do seu próprio mestre, uma conexão até agora reservada para o nome de Jeová. Ele ainda se identifica como alguém chamado para apóstolo. A expressão grega é kletos apóstolos. Significa literalmente um apóstolo chamado. Godot explica isto, ele diz o seguinte: isto significa um apóstolo pelo chamado. Kletos também tem suas raízes no Antigo Testamento. Abraão em Gênesis 12, versículo 3, Moisés em Êxodo 3, versículo 10 e os profetas em Isaías 6, versículo 8 e 9, Jeremias 1, versículo 4 e 5 e Amós 7, versículo 14 e 15 eram servo de Deus por uma convocação divina. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo. Apóstolo significa literalmente um mensageiro, alguém enviado. É um equivalente grego a emissário, que deveria trazer a palavra, que deriva da palavra latina missus. Apóstolo tem dois significados. No sentido mais restrito, é aplicável aos 12 originais, como está em Marcos, capítulo de número 3, versículo 14, e Lucas 6, versículo 13. Mas em um sentido mais abrangente, é usado para incluir Barnabé em Atos
14, versículo 4 e o versículo 14. Talvez Tiago, irmão de Jesus, também em Gálatas 1, versículo 19 e outros, como se pode ver em Romanos, no versículo 7 do capítulo 16. Inclusive, você vai ver lá nessa passagem até mesmo uma mulher considerada apóstolo. Paulo era um apóstolo na concepção mais ampla do termo, mas ao referir-se a si mesmo como Kletos, apóstolo, ele está enfatizando o fato de que ele não é meramente um apóstolo pelo fato de possuir as qualificações descritas em Atos 1, versículo 21 e 22, mas por meio de um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado. Todos os outros apóstolos foram constituídos apóstolos com a pessoa de Jesus antes da ressurreição. Paulo, ele alega que ele foi apóstolo depois da morte, da crucificação e da ressurreição de Jesus. Ele teve um encontro com Jesus ressuscitado. Isso você pode ver em 1 Coríntios 15, versículo 8, Gálatas 1, versículo 1 e versículo 15 e 16. O seu chamado para ser um apóstolo é uma missão especial de Cristo, veio diretamente, ele afirma, de Jesus Cristo e de Deus Pai, em Gálatas 1, versículo 1, que lhe atribuíram a responsabilidade de proclamar o evangelho ao mundo gentil, como se pode ver em Gálatas capítulo 1, versículo 16. Separado para o evangelho, portanto, corresponde a kletos, apóstolos. Separado, que vem da palavra grega, aforismenos, tem a mesma raiz de fariseu, farisaios. Paulo, que se separou da lei, foi separado por Deus para o evangelho. Devemos então chamá-lo de fariseu? Pergunta Bart. Sim, um fariseu separado, isolado e distinto. Mas ele é um fariseu de uma ordem superior. Ele está separado para o evangelho de Deus. A dedicação é a resposta humana para o ato divino da separação. Deus separa os seus servos que, em troca, se dedicam a ele. A aceitação humana do ato divino de separação mostra o lugar da livre ação moral no cumprimento do plano pré-ordenado de Deus. Você pode ver, para confirmar, 1 Coríntios 9, versículo 27. O evangelho de Deus é a sua alegre proclamação da vitória e da exaltação de seu Filho, e a consequente anistia e libertação que podemos experimentar por meio da fé nele, no próprio Filho de Deus. E a seguir, Paulo mostra a continuidade da revelação do evangelho com a antiga aliança. As boa nova, que é o evangelho, tinha sido prometida pelos seus profetas nas santas escrituras. Ele fala no versículo 2. O evangelho representa não uma ruptura com o passado, mas uma consumação dele. Assim, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15, versículo 13 e 4, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Não foi fora da Escritura, não foi isento das Escrituras, foi segundo as Escrituras. E que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. A repetição insiste que estas coisas aconteceram de acordo com as Escrituras. Mostra como este fato era vital para Paulo. As palavras dos profetas, durante muito tempo, fechadas a chave, agora estão livres. Agora podemos ver e compreender o que estava escrito, porque temos uma entrada para o Antigo Testamento, disse Lutero. Embora o Evangelho tenha a sua origem em Deus, as boas novas são acerca de seu Filho. Você pode ver no versículo 3. Em quem todas as promessas do Antigo Testamento são cumpridas, como se pode ver em 2 Coríntios 1, versículo 20. E são realizados todos os atos de salvação de Deus, como se pode ver em 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19. O Evangelho tem um centro ao redor da qual tudo gira, do começo até o final. Ele trata do Filho de Deus. Uma fórmula breve, provavelmente relacionada à fé, expõe a natureza do Filho de Deus. Ele nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. No versículo 13 e 4. Várias passagens do Novo Testamento confirmam que Jesus era descendente de Davi, por exemplo, Mateus 1, versículo 1, Atos 2, versículo 30 e Apocalipse 5, versículo 5. Entretanto, esta é a única referência indubitavelmente feita por Paulo, mas pode-se confirmar também no capítulo 15 do versículo 12. C.K. Barrett escreve, é provável que ele mencione isso pelo fato de citar a fórmula que não foi composta por ele mesmo. E não é impossível que ele faça a citação para mostrar que a sua ortodoxia
né? Ele faz isso para mostrar sua ortodoxia às pessoas que, no conhecimento dele, iriam reconhecer a fórmula. Aqui parece haver um consenso entre os estudiosos modernos. Franz J. Leonhardt, ele ainda observa que a fórmula era provavelmente de origem palestina. Como sugere a proclamação, né, ele fala isso sobre a preocupação em conectar o Messias com a linhagem de Davi e de maneira similar com a pregação de Pedro no livro de Atos 14. A chave para entender esta fórmula cristológica está em compreender o seu caráter antitético. Segundo a carne, Jesus era descendente de Davi, de acordo com a promessa do Antigo Testamento, que chama o Messias de filho de Davi, mas Cristo não compartilha somente a nossa humanidade. Segundo o Espírito de Santificação, aquele que em sua existência humana pertenceu à descendência de Davi foi declarado filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos. Está implícito que existem duas coisas que devem ser ditas a respeito de Cristo, que na verdade não são contraditórias, mas sim complementares e diferentes entre si. Cristo pertence a duas esferas ou ordens de existência, representadas respectivamente pela carne, que é uma delas, e pelo Espírito. Entretanto, uma verdade ainda mais básica se encontra na fórmula. Foi aquele que era desde o princípio Filho de Deus que se manifestou primeiramente com fraqueza, depois com poder. Foi o Filho pré-existente que encarnou, que Deus enviou na carne, como se pode ver no capítulo 8 do versículo 3 e se confirma no capítulo 8, versículo 32 e Galatas 4, versículo 4. A expressão verbal que nasceu no original vem do grego genômeno. Na verdade, significa a transição de um estado ou modo de subsistência a outro. É corretamente parafraseada como aquele que nasceu e é praticamente equivalente à expressão de João, autontos, eis ton cosmon, aquele que entrou no mundo. Então Jesus, como homem, era da descendência de Davi, mas foi declarado Filho de Deus em poder pela ressurreição. Declarado vem da palavra grega haristentos. Em outros trechos é traduzida como determinado, ordenado ou limitado. Lucas 22, versículo 22, Atos 11, versículo 29 e Atos 17, versículo 26 e versículo 31 e Hebreus 4, versículo 7. John Murray diz diretamente: não existe necessidade nem garantia de recorrer a qualquer outra interpretação que não seja aquela fornecida pelos outros exemplos do Novo Testamento, especificamente que Jesus foi indicado ou constituído Filho de Deus com poder, o que, portanto, aponta para uma investidura que teve um paralelo histórico com o início histórico mencionado no versículo 3. A verdade é similar. É similar àquela expressa em Hebreus capítulo 1, do versículo 5, sobre a qual Willen comenta e fala o seguinte: as palavras hoje em geral, né? Ele fala as palavras, ele diz: hoje te gerei, Hebreus capítulo 1, versículo 5, são aplicadas por Paulo à ressurreição em Atos capítulo 13, versículo 33, e por João em Apocalipse, João o apóstolo, em Apocalipse 1, versículo 5. O Filho realmente era o único gerado do Pai, antes de todos os mundos, e a divindade do Filho necessariamente é a base da encarnação e da ressurreição. De outra maneira, a sua obra como mediador estaria excluída, mas o Filho também foi gerado na ressurreição, o que marcou o completo nascimento da humanidade de Jesus, do seu estado de humilhação ao da sua glorificação e exaltação, como todos nós o conhecemos nas Escrituras Sagradas. Portanto, se traduzirmos horistentos como declarado ou designado, como fala a Bíblia RSV, ou indicado, não estaremos ameaçando a doutrina da divindade essencial de Cristo. A frase importante é em poder. Paulo, ele não diz que Jesus foi indicado como Filho de Deus, mas sim que ele foi indicado Filho de Deus em poder. Não devemos nos esquecer de que, já no versículo 3, o Filho de Deus é encarnado não simplesmente como Filho eterno, mas como Filho encarnado, sujeito às condições históricas, às condições humanas de ser nascido da descendência de Davi.
Nigren traz todas estas ideias a um enfoque que é o seguinte: certamente, desde o início, ele foi o Filho de Deus, mas com fraqueza e humildade. A glória divina, que antes estava oculta, se manifestou depois da ressurreição. A partir daquele instante, ele é o Filho de Deus em um novo sentido. Ele é o Filho de Deus em poder, como o texto diz. Em poder. O Filho de Deus em glória e em poder. 3 outras expressões desta fórmula exigem um comentário. A mais difícil é a traduzida literalmente e acertadamente como segundo o Espírito de Santificação. Esta é uma referência ao Espírito humano de Jesus e ao Espírito Santo. Será que sim? É um contraste entre a carne e o Espírito de Jesus, ou entre a sua natureza humana, a esfera da carne, por um lado, e a sua natureza celestial, a esfera do Espírito Santo, por outro? Ao colocar a inicial maiúscula em Espírito de Santificação, a versão ARC identifica a expressão com o Espírito Santo. É verdade que Paulo não se refere ao Espírito Santo com esta expressão pneuma ragiocinis, provavelmente de origem semita, em nenhuma outra parte, mas o problema é explícito se nós aceitarmos a tese de que o apóstolo está citando uma fórmula palestina. Em segundo lugar, uma segunda expressão que pode parecer surpreendentemente aqueles que sabem grego, é a traduzida na versão ARC. Olha só, em segundo lugar, né? Uma segunda expressão que pode parecer surpreendente àqueles que sabem grego é a traduzida na versão Almeida Revista Corrigida como pela ressurreição dos mortos. A expressão significa literalmente ressurreição daqueles que estão mortos. Na verdade, Paulo diz que Cristo foi designado como Filho de Deus em poder pela ressurreição daqueles que estão mortos. Nigren, ele entende que Paulo quer dizer, através de Cristo, a era da ressurreição se abre para nós. Aqueles que creem no Filho de Deus passou da morte para a vida, como se pode ver no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Em Efésios, capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 2, do versículo 7, encontramos uma expressão dessa mesma verdade. O mesmo poder que levantou Cristo dos mortos nos ressuscitou da morte do pecado. E o significado final é dado em 1 Coríntios 15, versículo 19 ao 58. Assim, a ressurreição é o momento decisivo da existência do Filho de Deus. Antes disso, ele era o Filho de Deus na fraqueza e na humildade. Pela ressurreição, ele se tornou Filho de Deus em poder. Mas a ressurreição também é o momento decisivo, um ponto de mudança na existência da humanidade. Antes dela, toda a raça humana estava sob a influência soberana da morte, mas na ressurreição de Cristo, a vida emerge vitoriosamente e tem início uma nova época, a época da ressurreição e da vida. Por isso Jesus chegou dizendo isso: eu sou a ressurreição e a vida. Finalmente, existe a expressão Jesus Cristo, nosso Senhor, no versículo 3. A confissão cristã primitiva era simplesmente Jesus é o Senhor. E você pode ver isso em 1 Coríntios 12, versículo 13 e Filipenses 2, versículo 11. Deus designou Jesus, Filho de Deus, em poder pela ressurreição e deu a ele o nome que está acima de todos os nomes, o nome Senhor. O nome Jesus identifica uma pessoa lembrada, o Filho encarnado. Cristo fala dele como o Messias prometido de Israel. Senhor o identifica com o indescritível nome de Deus no Antigo Testamento, que é o Yahvé. Traduzido na Septuaginta com a mesma palavra aqui atribuída a Jesus, que vem da palavra grega Kyrios. Deus exaltou Jesus Cristo como Senhor. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes para que todos os joelhos se dobrem diante dele e para que todas as línguas confessem que ele é Senhor, que ele é Kyrios, que é o equivalente ao Yahvé do Antigo Testamento. A revelação de que Jesus é Senhor inclui a fórmula cristológica que Paulo cita e também amplia e explica a natureza da tarefa do apóstolo de pregar o Evangelho em Roma. Do Senhor exaltado e glorificado, Paulo recebeu a graça e o apostolado, no versículo 5. Nem todos aqueles que recebem a graça
são feitos apóstolos, mas para Paulo as duas coisas eram inseparáveis. Ele não foi convertido primeiramente e depois chamado para ser apóstolo. Ao contrário, ele recebeu a dupla convocação na estrada para Damasco. Você pode ver isso em Atos 9, versículo 15 e Gálatas 1, versículo 15 ao 16. Na ocasião da sua conversão, ele recebeu o comissionamento de levar o evangelho aos gentios, entre todas as gentes, pelo seu nome. Como Jesus Cristo é Senhor de todos, todos os joelhos devem dobrar-se diante dele e toda língua deve confessar o seu nome. A expressão traduzida como para a obediência da fé vem das palavras gregas eis, hipakoin, pisteos. Tem o seu significado literal nessa tradução. O texto deixa claro este significado. O domínio de um Senhor e a obediência a ele são coisas correlatas. J.A. Beth comenta certamente: o ato de fé é a submissão a Deus. Como o pecado faz da individualidade o fim e a regra de uma vida, a fé significa abdicar a individualidade e exaltar a Jesus Cristo como Senhor. O objetivo de Paulo é trazer todo o ser humano à obediência à fé. Que lindo! O apóstolo agora chega ao ponto onde ele pode se dirigir diretamente à igreja romana. A expressão entre os quais sois também vós, no versículo 6, identifica a congregação romana como predominantemente gentílica. Como apóstolo dos gentios, Paulo tem o direito de lhes dirigir a sua epístola e de pregar o evangelho entre eles. No entanto, Paulo se dirige a eles não como os gentios, mas como cristãos. Eles foram chamados para seres de Jesus Cristo. E além disso, são amados de Deus, chamados santos, no versículo 7 de Romanos capítulo 1. A expressão chamados para ser de Jesus Cristo é a tradução mais correta na Bíblia Almeida Revista Corrigida, que é a versão que a gente leu a princípio. A versão NEB traz o texto: vocês ouviram o chamado e pertencem a Jesus Cristo. Como passamos a pertencer a Cristo, então? Nós temos a tendência de falar da nossa escolha voluntária dele. O Novo Testamento se refere ao chamado de Deus. Por essa razão, Paulo se dirige aos romanos como kletoi, os chamados. Sandai e Riadlan destacam que existe uma diferença entre o uso desta palavra nos evangelhos e nas epístolas. Nos evangelhos, kletoi são todos os que são convidados a entrar no reino de Deus. Aceitem ou não o convite. Os eclectoi, os escolhidos ou eleitos, formam um grupo menor, selecionados para uma honra especial, como você pode ver isso aí em Mateus capítulo 22, do versículo 14. No texto de Paulo, ambas as palavras se aplicam às mesmas pessoas. Kletos implica que o chamado não somente ele foi feito, mas também obedecido. Ao se referir aos crentes como os chamados, o Novo Testamento também mantém diante de nós a verdade de suprema importância da iniciativa divina na salvação e que é completa pela graça, não das obras, para que ninguém se glorie, como fala Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Os cristãos romanos também são amados de Deus, que vem da palavra grega agapetos theo, no versículo 7. Aqui Paulo ele emprega a grande palavra do Novo Testamento para amor, que é ágape. Este ágape é o próprio amor de Deus revelado de maneira suprema na cruz, onde Cristo morreu por nós, por nós ainda sendo nós ainda pecadores, como você pode ver no capítulo 5 do versículo 8. Mesmo nós sendo inimigos, como você pode ver no capítulo 5, versículo 10, ele fez isso. Esse amor foi derramado nos corações dos cristãos pelo Espírito Santo. No capítulo 5 de Romanos, do versículo 5. Este amor agora ele abrange toda a vida deles. A partir de graça, nenhum poder de nenhum tipo pode separá-los do amor de Deus em Jesus Cristo. Você pode ver isso lá em Romanos 8, versículo 35 ao 39. Quando Paulo fala dos cristãos como amados de Deus, ele usa essa palavra no sentido mais profundo e mais abrangente. Este substantivo caracteriza a sua existência como cristãos. Finalmente, eles são chamados santos, kletos, hagios ou hagios. Godot observou que chamados santos é diferente de chamados para serem santos.
que poderia fazer é supor que eles não são, que eles não o são ainda santos. O significado é santos por meio do próprio chamado em si, o que implica que eles já o são na realidade. Todos os crentes santos, que vem da palavra grega hagioi ou hagioi, no Novo Testamento, o significado é santos por meio do chamado, o que implica que eles já o são na realidade. Todos os crentes são santos no Novo Testamento. Isso você pode ver no capítulo 15, do versículo 25 ao 26, e o versículo 31, e do capítulo 16, do versículo 2 e do versículo 15. A ideia básica da santificação é a separação. Os santos constituem o povo de Deus, que foi separado de todos os povos que sobre a terra há, para a sua herança. Isso quem fala é Deuteronômio 7, versículo 6, e 1 Reis, capítulo 8, versículo 53, e 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Neste sentido, os cristãos romanos eram santos. Eles já não eram mais simples gentios. Eles tinham sido chamados para pertencer a Jesus Cristo e, de fato, estavam pertencendo. Eles eram homens que de Deus tinham requisitado, Deus os tinha requisitado para si. Eles podiam ser carnais, como os coríntios, no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 3. Mas, como os coríntios, eles também foram santificados em Cristo, como se pode ver em 1 Coríntios 1, versículo 2. Os santos não são somente os separados, eles também são os purificados. Uma vez que todo o pecado é a elevação da individualidade, a condição de finalidade e regra de vida, o pecado é completamente contrário à santidade. A santidade de Deus o torna... a santidade de Deus... Deixa eu ver aqui. A santidade de Deus o torna intolerante ao pecado, porque o pecado rouba dele aquilo que a sua santidade existe. Somente os santos são puros, e somente os puros são santos. Esta purificação começa com a conversão. Comentando a respeito de 1 Coríntios 6, versículo 9 e 11, John Wesley faz esta observação esclarecedora, que é a seguinte: redobre a sua atenção. Haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, diz o apóstolo, especificamente purificados da devassidão, da idolatria, da embriaguez e de todos os demais pecados externos. E ao mesmo tempo, em um sentido diferente da palavra, eles não estavam santificados, nem lavados, nem purificados internamente da inveja, das más suspeitas, da parcialidade. Todos os santos foram purificados do pecado no sentido de que Deus requisita daqueles que romperam com o reinado do pecado em suas vidas e tendo recebido o Espírito Santificador, eles anseiam por se purificarem da raiz do pecado que ainda permanece dentro deles. Completamente santificados são aqueles que se renderam completamente a Deus em uma consagração decisiva e são transformados pela renovação das suas mentes e pensamentos. Isso você pode ver lá no capítulo 6 de Romanos, versículo 13, especialmente também capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2, e também confirma 1 Coríntios 7, versículo 1, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23 e 24. Agora chegamos às palavras de saudação de Paulo. Graça e paz de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 7. A saudação normal de uma carta grega antiga era simplesmente a palavra grega chairen, que era saudações. Paulo usa uma palavra similar, que é charis, graça, que significa o favor gratuito e merecido que nos é concedido por Deus, e acrescenta Deus. Ele acrescenta Deus. Como paz.
Olha só. Eu vou repetir. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No versículo 7, para finalizar. A saudação normal de uma carta grega antiga era simplesmente a palavra chairem, saudações. Paulo usa uma palavra similar, charis, graça, que significa o favor gratuito e merecido que nos é concedido por Deus. E acrescenta eirene, que é paz. E serenidade interior também. A palavra eirene significa também serenidade interior e o sentimento de um homem de bem pela graça de Deus. Como paz no hebraico, shalom, era a saudação normal judaica, graça e paz, a saudação de Paulo em todas as suas cartas combina as formas gregas e hebraicas de saudação. De Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo é uma expressão significativa que sugere a união íntima na mente de Paulo entre o Pai e Jesus Cristo. Agora vem do Pai por meio de Cristo Jesus, no capítulo 3 do versículo 24. Nosso próximo vídeo vai dar continuidade na parte B. Vimos a parte A do primeiro vídeo sobre Bíblia explicada, comentário bíblico Bican, que é esse vídeo aqui. Você vai estar verificando aí nossos vídeos. Se ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, ativa o sininho aí, deixa o teu like, compartilha, comenta, salva esse vídeo e até a próxima. Nosso próximo vídeo vai ser na parte B, o interesse de Paulo pela igreja romana. Já vai do capítulo 1, do versículo 8 ao 15, dando continuidade ao comentário Bíblia explicada, comentário bíblico Bican, Novo Testamento. Fique com Deus, até a próxima.